tênue. Sempre é importante, na minha perspectiva, considerar um outro lado e debater intelectualmente consigo mesmo porque de outro lado poder estar correto. Então, neste ponto, agora, o que as pessoas diriam é, ok, o FED vai capitular no início de 2023. Temos uma previsão bem clara para todos os aumentos de taxas que precisam acontecer. Todos estão fazendo o trabalho necessário, seja aumentando preços, reduzindo custos ou fazendo ambos, demitindo pessoas, etc, etc. Então, talvez estejamos lá, mas qual é o outro lado disso? Eu acredito, como eu disse antes, que o outro lado começa com energia e a razão pela qual acho que é importante é que realmente é a confluência de um sistema econômico e um sistema político usando um instrumento. E se você olhar para o que está acontecendo na Europa, há muitas complexidades aqui que eu acho que precisam ser desembrulhadas. Por exemplo, alguns dias atrás, o governo francês basicamente disse que eles vão começar a produzir menos energia nuclear e você poderia dizer, bem, por que eles fariam isso? Bem, acontece que as temperaturas estão tão altas que você não pode usar água para resfriar esses reatores nucleares, porque a água que sai é tão quente que destruiria o ecossistema dos lagos e rios que eles usam para alimentar água doce natural para resfriar o reator nuclear. Em segundo lugar, porque está tão quente, todos os rios estão abaixo de seu nível natural. Barcaças que transportam carvão e gás estão ficando presas no Teno, que é o rio mais longo da Itália e que alimenta todos os campos, está abaixo do nível em que pode descarregar água, então os agricultores não podem fazer o que precisam para produzir um fornecimento de alimentos. Então, se você jogar tudo isso, você começa a ver um problema onde estamos de volta à mesma complexidade onde a energia é a ponta da lança em torno da qual todos começam a debater todas as questões de segurança nacional com as quais temos que lidar, como a guerra na Ucrânia, etc. Você fez muito dinheiro este ano fazendo exatamente o oposto de todos os outros. Quando todo mundo estava surtando, se você tivesse comprado, teria feito uma tonelada de dinheiro. Agora, todo mundo está dizendo que acabou. E você pode perceber isso olhando para o VIX, que é a volatilidade desse mercado. Estamos prestes a entrar nos números altos. Historicamente, quando o VIX está na casa dos 10, tende-se a comprar volatilidade, o que significa essencialmente vender ações. E quando o VIX está na casa dos 30, tende-se a vender volatilidade e comprar ações, porque chegamos ao fundo. Se você tem feito isso no último ano, você ganhou muito dinheiro. Então eu tendo a pensar que as coisas ainda têm que piorar muito para que tudo seja purgado pelo sistema. Nunca tivemos um momento na história americana em que o CPI tenha impresso sucessivamente acima de 5% e depois voltou a ficar abaixo de 5% sem que os fundos federais chegassem a esse mesmo número. Por isso, todos devemos esperar que essa seja a exceção que confirma a regra. Mas há uma enorme quantidade de dados que sugerem que temos que levar as taxas para o dobro do que é considerado o equilíbrio atualmente. Sempre há coisas acontecendo nos mercados e os mercados representam a soma coletiva dos nossos desejos e expectativas, bem como das realidades. Por isso, eu acho que, pelo menos para mim, a maneira como eu processo essas informações não é tentar ter uma opinião sobre cada uma dessas coisas, porque prefiro voltar às tendências históricas, que acho um pouco mais fáceis de interpretar. O verdadeiro problema é que se eu voltar aos artefatos históricos, houve problemas no passado. Com certeza. Por isso, acho que se pode ver que sempre que há inflação e quando ela sobe, o que o Fed tem que fazer é elevar as taxas acima desse limite-chave de 5%, quando o CPI está acima de 5%, para reduzir a demanda suficientemente para que a economia seja reajustada. Acho que é aí que estamos. Então, em vez de tentar descobrir, prefiro apenas dizer que há 20 ou 30 coisas que podem complicar muito a economia mundial. Acho que a realidade é que os governos precisam retirar todo esse dinheiro em excesso do sistema para que possamos realmente descobrir qual é a demanda de equilíbrio e voltar ao normal. A era de mais barato, mais rápido e melhor acabou, e o que vem com isso é uma melhor segurança nacional, mas o custo dessa melhor segurança nacional são preços mais altos, e não há nada que possamos fazer para evitar isso. Não tenho certeza se concordo com menos crescimento. Na verdade, acho que há bastante folga para absorver todo esse dinheiro grátis, o que significa que ainda pode haver um crescimento sustentado, mas ele virá com taxas de juros mais altas, inflação mais alta e custos mais altos de insumos. Todo mundo terá que fazer sua parte para absorver um pouco disso,
Mas é isso que vai acontecer, e eu devo lidar com o remédio o mais rápido possível. Por isso, as pessoas que acham que o Fed deveria ser muito agressivo e resolver isso rapidamente, provavelmente estão certas. O problema é que elas não querem olhar para o fator histórico, porque este fator histórico indicaria que é necessário aumentar as taxas de juros em mais 250 pontos base. Isso seria muito perturbador para o que o mundo está preparado para ouvir agora, então vamos avançar incrementalmente. Vai aparecer um problema e resolveremos, depois aparecerá outro e resolveremos, até que voltemos a uma visão inflacionária, fragmentada e desglobalizada do mundo que, francamente, requer taxas de juros mais altas para se normalizar. O que realmente está acontecendo é que, nos últimos 8 trimestres, tivemos todos os tipos de dados turbulentos que tornaram a linha de tendência imprevisível, e a maneira mais óbvia de ver isso é em um subsetor específico, que vamos falar em seguida. Você vê um grande pico surgindo do nada e, eventualmente, tudo volta ao normal. Da mesma forma, acho que estamos esperando para descobrir quantos trimestres são necessários para voltarmos a ter um crescimento de tendência na economia. Tivemos uma queda enorme no segundo trimestre de 2020. Tivemos um grande superávit no terceiro trimestre de 2020. Nos últimos 5 trimestres, o país tem buscado o equilíbrio, então não sabemos realmente qual deve ser o crescimento estável. É por isso que tive um problema específico com o tom que a Casa Branca adotou, tentando explicar que isso não é uma recessão, criando dúvida na definição. Em vez disso, acho que teria sido muito melhor repetir o que acabei de dizer e explicar estatísticas básicas, mostrando que o país está caminhando na direção certa, principalmente a partir de uma excentricidade que ninguém poderia ter previsto. Vai levar alguns trimestres e, portanto, o que devemos observar são o emprego e os salários, sendo um pouco mais cautelosos em reagir exageradamente a qualquer dado trimestral. Aliás, o Fed acaba de dizer a mesma coisa quando aumentou as taxas em 75 pontos base. Eles disseram que não vão mais dar orientações porque as coisas estão muito turbulentas. Vamos continuar vigilantes em relação à inflação, mas veremos os dados mais imediatos. Então, resumindo, não devemos reagir exageradamente a um ou outro dado trimestral e especificamente, ao rótulo. Acho que a Casa Branca errou ao tentar fazer parecer que ninguém entendia o que era uma recessão técnica. Em vez disso, devemos nos concentrar no que precisamos fazer para voltarmos a um estado sólido equivalente. O ponto é que o excesso de dinheiro devido às condições financeiras frouxas distorce o que deveria ser a verdadeira oferta e demanda, e esse excesso de dinheiro pode vir do governo. Mas, neste caso, o excesso de dinheiro foi para as mãos das pessoas que participaram dos mercados públicos e distorceram o que parecia ser um suprimento infinito de dinheiro grátis. E agora que esse dinheiro está sendo retirado, ainda não sabemos qual deve ser a verdadeira taxa de crescimento econômico de equilíbrio, porque temos que lembrar que não vimos uma era sem gastos introduzidos pelo governo federal, sem formas introduzidas pelo governo federal de flexibilização quantitativa desde a grande crise financeira. Então temos estado sustentando nossa economia por 14 anos seguidos, distorcemos os preços de títulos de renda fixa, distorcemos os preços de ações, criamos uma bolha de ativos em criptomoedas do nada e agora temos que fazer o trabalho duro de descobrir qual é a real oferta e demanda na economia. Shell, Exxon e esses caras estão imprimindo lucros enormes. Putin cortou Nord Stream em mais 50%, já estava operando a 40% de sua capacidade, ela reduziu para 20%, está piorando a situação ainda mais. Então, porque Powell está atendendo às pressões que está recebendo, e ele deve estar sofrendo pressão forte da Casa Branca. Esses foram comentários realmente cautelosos, mas qual é o problema quando ele é cauteloso? Bem, a realidade prática é algumas coisas. O número 1 é que tipicamente os rendimentos de títulos de longo prazo caem, o que essencialmente diz a todos os outros para reposicionar ativos. O que isso faz na prática? Torna o custo de empréstimo mais barato, torna o preço de ações, especialmente aquelas que estão mais no espectro de risco, como o Nasdaq e criptomoedas, muito mais agressivamente. Então, o que Powell efetivamente fez? Ele criou sinteticamente uma forma de flexibilização novamente como seu trabalho na Federal Reserve. Se você pensar sobre a oferta monetária como um cano, é encolher o cano para fechar a demanda para chegar ao equilíbrio. Então,
Mesmo que ela esteja fazendo isso pela linguagem que está usando, ela está permitindo efetivamente que os participantes do mercado adivinhem que o pior já passou e agora vamos começar a expandir o cano novamente e eles vão para o estado final. Então, o que ela efetivamente fez em um discurso é basicamente colocar um alfinete no final deste ano e está dizendo aos mercados: estou quase acabado e se houver alguma coisa, provavelmente estarei cortando na segunda metade de 23. Vá em frente. Isso agora empurra o problema para mais 8 trimestres. Precisamos parar com essa bobagem. Ele precisa ser definitivo e precisa fundamentalmente quebrar as costas da inflação para que descobramos qual é a verdadeira demanda na economia. Nunca na história da América tivemos o CPI acima de 4,5% ou 5% sem a inflação ser reduzida, tendo fundos federais também não maiores do que 4,5% ou 5%. Envia para seus amigos, comenta, se inscreve no canal e clique no sininho para receber notificações do próximo vídeo.